Boa noite, Lagoinha. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Continue em pé, vamos continuar cantando essa canção, entronizando aquele que é digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Tem crente pentecostal aqui? Tem crente cheio da presença de Deus aqui? Então vamos adorar mais um pouquinho ao Senhor, vamos dar liberdade para que o Senhor venha e manifeste a sua glória. Tu és digno de tudo. Levante suas mãos e adora Ele. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Você que é batizado em novas línguas, libere o Espírito Santo dentro de você. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Nós te exaltamos nessa noite, ó Deus. Ó Senhor, Só a igreja declara bem forte. te exaltamos. Aumente o volume da sua voz e declare a Ele. Te exaltamos, Nós te exaltamos, Deus. te exaltamos, ó Senhor, declara assim comigo. E a honra, a força e o poder ao Rei Jesus, o louvor. ao Rei Jesus. Mais uma vez declare. E a honra, a glória, Somente a ti, Deus. a força Abaixei. e o poder ao Rei Jesus. E louvor ao Rei Jesus. Senhor, nós te louvamos, te entronizamos nessa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor somente a ti, Pai. Nós já ouvimos a tua voz falando conosco através das canções, das orações, da palavra de conhecimento, Pai, mas nós pedimos agora nesse momento, traga uma palavra revelada do alto, Pai, algo que vai nos ativar, vai nos tirar do modo que entramos neste lugar. Nós queremos ser confrontados com as verdades celestiais, nós não queremos sair deste lugar da mesma maneira que entramos, mas eu te peço, meu amigo Espírito Santo, passeie em nosso meio, onde tiver um coração quebrantado, coração contrito. Eu peço que o Senhor não entre apenas, mas invada esse coração. Toque, Pai, do alto da cabeça aos plantas dos pés dos teus filhos, em nome de Jesus. E que nessa noite, Pai, através da tua palavra, nós sairemos daqui cheios, mais cheios da tua presença. E aqueles que concordam, digam amém e aplaudam o Senhor. Aleluia! Tome o seu assento, adorando e exaltando a esse Deus. Glória a Deus, que casa linda, meu Deus do céu.
Falta até palavras, amor, para dizer aqui, porque nós vimos o início e ver como está hoje, meu Deus, só Deus para fazer tais coisas, amém? Fica aqui o meu amor, a minha gratidão pelo pastor dessa casa, o pastor Richard, alguém que é mais que um amigo, mas é um irmão. E quando eu cheguei em Cuiabá, há 5 anos atrás, eu falei para Deus: Deus, me apresente os seus amigos. E Deus me apresentou o pastor Richard e a pastora Amanda, que é mais que meus amigos, meus irmãos, não apenas de caminhada, mas sim de poder chorar junto, colocar nossa cabeça no ombro deles. Fica aqui a minha gratidão. Para quem não me conhece, sou o pastor Israel, dali de Lagoinha, Campo Grande. Fui gerado em Lagoinha, Cuiabá. Pastor Hugo nos enviou para Chapadão do Sul, e hoje, pela graça e misericórdia de Deus, Deus enviou nós para uma capital a qual nós não esperávamos, mas o Senhor, Ele é quem faz, se fosse a mão do homem tudo bem, mas foi a mão de Deus. Então nós dizemos: uau, que isso, Deus. Logo nós, apenas 1 ano e meio sendo pastores, enviados, o Senhor nos envia para um lugar que a gente nunca imaginava. Para quem não conhece, a minha esposa linda, maravilhosa, a mulher mais linda, não só de Rondonópolis e desse estado, mas sim de todo o Brasil, a pastora Thalita Lopes, meu amor, minha vida. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessa mulher linda. Está ali com meu filho, o bebê missionário. Esse aí já andou mais que muita gente, meu irmão, desde quando ele estava na barriga da sua mãe, ele já andava para baixo, para cima. Ele já tem mais ou menos rodado, filho? Uns 60 km de carro, fora de avião. Glória a Jesus. A gente não para não, e eu profetizo em nome de Jesus, a sua vida a partir dessa noite, nessa terça profética, vai ter uma virada em nome de Jesus. Aqueles que te viram apenas sentado hoje, vão te ver andando de um lado para o outro, vai dizer: o que aconteceu? Daí você vai dizer: foi a mão forte e poderosa do Senhor que me trouxe aqui. Olha o que Ele está fazendo, porque grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós, amém? Fica aqui também o meu carinho para os pais do pastor Richard. Que Deus abençoe vocês poderosamente, essa recepção linda. Se eu for falar o nome de cada um aqui, tem a Camila também, a nossa amiga, que foi visitar um Legacy lá em Cuiabá, ficou chapada na presença de Deus, bebeu da fonte e está aí hoje, glória a Deus, dando fruto. Nosso pastor Jonatas também, amigão do coração. Gente, se eu for ficar falando aqui, eu não prego, é só agradecimento. Mas quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém? Desde já também os nossos amigos que estão aí no culto online, que Deus abençoe. As ovelhas de Rondonópolis que estão no culto online, que Deus possa abençoar você poderosamente, que essa palavra possa entrar aí na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, onde quer que você esteja, o Senhor vai ministrar no teu coração, amém? Sem delongas, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 42. 1 Samuel capítulo 17, verso 42. Uma palavra muito conhecida do leitor da Bíblia, até daqueles que também não lê muito, pois essa passagem já virou trilha de filme, de série, mas hoje aqui vai ser um cenário de vitória para a tua vida. Vai ser uma palavra que vai te tocar, pois o Senhor a cada momento Ele tem algo novo trazendo, uma nova revelação. 1 Samuel, quantos acharam? Digam amém. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Diga comigo: a inveja é a arma do fracasso. Nessa noite, dentro dessa temática, eu quero trabalhar com você, pois a história de Davi é uma história inspiradora das escrituras, algo marcante. Apenas um simples pastor de ovelha, ele se torna o rei de Israel. Olha que glória! Apenas um homem esquecido, um jovem esquecido, um adolescente esquecido pelo pai, pela mãe, pela sociedade. Deus, ele pega esse jovem adolescente e torna ele um rei de Israel. Olha só que jornada extraordinária. Quantos de nós se vimos no mesmo âmbito, na mesma história, talvez pensando que estamos esquecidos, abandonados, esquecidos pela família, esquecidos pela sociedade, esquecidos pelos pais, esquecidos pela igreja, pelo pastor, pela nossa roda de convívio. Mas eu venho com uma boa notícia nessa terça-feira profética para te dizer: o homem pode te esquecer, o homem pode te abandonar, as pessoas podem até te rejeitar, mas o Senhor te faz lembrar nessa terça-feira
declara nessa noite que você jamais foi esquecido pelo Senhor. Ei, não é tempo de esquecimento, mas é um tempo de ser moldado e aperfeiçoado por Ele. E se eu pudesse definir em uma expressão o que significa Davi para mim, eu diria que ele é um homem que tem unção nos dedos. Porque na sua infância ele segurou um cajado entre os dedos, cuidando das ovelhas do seu pai. Depois, com os mesmos dedos, segurou a espada e se tornou um dos maiores guerreiros de toda a Bíblia. Com esses dedos ele segurou também o cedro e se tornou rei de Israel. Com esse mesmo dedo Davi tocou a sua harpa, e mesmo Saul sendo apoderado por demônios, quando Davi tocava a sua harpa, ele ficava em paz. Com esse mesmo dedo Davi, ele compôs 74 salmos, cânticos de adoração a Deus. Mas o mais incrível, com os mesmos dedos ele segurou uma funda, girou a funda, e com aquela pequena pedra pegou na cabeça do gigante e caiu. Deixa eu te dizer, com aquilo que o Senhor te deu, seja a espada, seja o cedro, seja a funda, mas aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida, o Senhor vai tornar, pode ser pequeno as suas mãos, mas o que você tem em suas mãos, Deus vai tornar algo grande e poderoso através da sua vida, através da sua história. Para mim, Davi é um homem que tinha unção. Tudo que ele toca revela a glória do Senhor. E eu declaro, tudo que você tocar vai revelar a glória do Senhor. Aonde você passar nesse Rondonópolis, será manifesta a glória do Senhor. Seja no mercado, na farmácia, seja no hospital, seja na rua, seja no shopping, aonde quer que você pisar e plantar a planta dos teus pés, ali será abençoado, porque aquilo que está sobre você é poderoso demais. Mas Davi, ele era o próprio testemunho de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Só que também Davi, ele foi um achado de Deus. Por quê, pastor? Porque para ele ser manifestada a glória dele, teve um homem que foi rejeitado antes dele. Existem certas circunstâncias na sua vida que você não está entendendo ainda. Deus está trabalhando no secreto, no escondido. Tem gente que Deus já está rejeitando e o seu nome vai ser lembrado. Continue fiel, persistindo naquilo que o Senhor colocou na sua vida, na sua história. Ei, eu falo para gente de fé, gente de coragem, pessoas aqui que querem avançar. Ei, eu posso estar lá no campo, eu posso estar lá no pasto, mas quando eu me coloco na presença do Senhor, o meu nome não precisa nem estar na lista, porque em alguns lugares tem pessoas já sendo arrancadas. Por quê? Porque rejeitaram a presença de Deus, mas você não. Mesmo sofrendo calúnia, mesmo sofrendo perseguição, você persistiu, permaneceu, e quando nós permanecemos, o Senhor nos levanta, mas é no tempo dele. Davi só foi achado porque Saul se perdeu. Existem pessoas se perdendo no ministério. Fica tranquilo, meu irmão, aquilo que é teu, fica em paz. Não precisa disputar com ninguém, não precisa se comparar com ninguém, não precisa querer, não, é o tal dia, não, meu irmão. Justiça própria no reino de Deus não funciona, é no momento dele, é na hora dele. Tem pessoas que estão rejeitando a presença, tá tudo bem, não queira ser você. A justiça própria de Deus, não, vou arrancar o Saul do trono, não, deixa o Saul do trono, porque quem rejeitou foi Deus, e quando Deus rejeita, ele mesmo se responsabiliza em tirar, mas aquele que foi fiel, permaneceu e tem promessa de Deus, ele levantará. Só que quando nós falamos de Davi e Saul, é antagônico falar sobre esses dois homens, porque há uma diferença gritante. Se nós pegarmos esses dois homens, eles eram completamente um diferente do outro. A Bíblia diz que Saul era o homem mais belo de Israel. Davi não era feio, creio eu.
mas ele era meio diferente, exótico talvez para o judaísmo. Por quê, pastor? Porque ele era ruivo. Alguém já viu um judeu ruivo? É difícil. Então ele era um pouco diferente da tradição, da linhagem. A Bíblia diz também que a família de Saul era a família mais rica, a família mais influente. Já a família de Davi era uma família simples, do campo, que cuidava de ovelhas, se mantia do cultivo das ovelhas. A Bíblia também diz que Saul era o homem mais alto de toda Israel. Saul era o homem mais alto, e diz que o segundo homem era a ponto de bater no seu ombro. A Bíblia diz que o segundo maior homem de Israel batia no seu ombro. Então imagine o tamanho de Saul. Já Davi não, ele era pequeno de estatura, e ainda diz, ele era o menor da sua casa. Veja comigo, há uma diferença gritante de dois homens. Um que era mais bonito, mais alto, mais influente. O outro não era tão belo assim. O outro não era tão influente, era de uma casa simples. Talvez você está me ouvindo e já está se colocando nas posições, está dizendo, realmente eu não sou mais belo. Realmente igual eu digo que eu sou o pequeno Davi, porque eu não sou tão alto assim, 1,60 m, glória a Deus. Mas Deus, Ele não se preocupa com a estatura e nem com o tamanho, mas sim com aquilo que você carrega dentro de você, aquilo que você busca, a presença de Deus. E aqui Davi se revela como um homem de Deus, não na sua imponência, não no seu dinheiro, não na sua beleza, mas sim naquilo que ele carrega. Diga comigo, a maior diferença entre eles estava na visão. Diga, visão. Capítulo 15 aqui desse capítulo começa a descrever Saul sendo rejeitado. Olha só, Samuel continuou dizendo: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos teus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu você como rei sobre toda Israel. Por isso que eu digo que a diferença está na visão. Olha só, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, Saul era o maior de Israel, mas nos seus olhos ele era um menor. Ele se via como pequeno, agia como pequeno. Só que nessa noite Deus está procurando alguém pequeno que haja como grande. Ei, não basta ser grande, não basta ter habilidade, não basta ter capacidade, não basta ter influência. Tem gente que acha que o título, o diploma vai na frente, mas deixa eu te dizer, não é o diploma, mas é a visão que Deus colocou em você, aquilo que você carrega. Não adianta as suas habilidades ir na frente, mas sim a presença de Deus. Ei, tem gente que é pequena aos olhos, ele se via como um grande, como um homem forte e poderoso do Senhor. O modo como eu e você se vimos determinará quem você será e aonde você irá chegar. A maneira como você vê, isso determina. Olha só, Lucas capítulo 11, verso 34 vai dizer: Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo terá trevas. Não sei você, mas talvez aconteça só lá em Campo Grande, ou lá em Chapadão do Sul, onde eu estava, ou lá em Cuiabá. Mas você já chegou do lado do irmão que tudo que ele vê é ruína, tudo que ele vê é desgraça, a perspectiva dele, você está vendo a situação do Brasil, nós vamos tudo morrer de fome, não vai mais dar certo, o meu negócio está entrando na falência. Ei, meu irmão, a maneira como você enxerga a vida vai determinar onde você vai chegar. Eu peço para você nessa noite, pode ser que os seus olhos estão enxergando um desafio muito grande, um ano desafiador, mas através dos olhos da fé, os olhos espirituais, você diz, pode ser difícil para o mundo, mas eu estou em Cristo Jesus,
Jesus. E aquele que está em Cristo Jesus, ele não para, ele não retrocede, ele avança, ele caminha. Ei, pode todo mundo do seu lado estar triste, abatido, mas você está feliz, está alegre. Por quê? Porque você carrega a presença de Deus dentro de você. Ei, Lagoinha, você carrega algo precioso. Mude a sua visão. Não, pastor Richard está doido, mudou de prédio, como nós vamos pagar? Ei, meu irmão, se Deus dá visão, Ele traz a provisão. Ei, a visão de um homem de Deus, ele vai além. Pode ser que Rondonópolis está dizendo: que loucura é essa? Loucura para eles, porque para nós que somos da fé espiritual, nós não caminhamos pelo aquilo que enxergamos, mas sim com aquilo que Deus libera no nosso ouvido. Eu não preciso colocar o pé para ter chão, mas primeiro eu coloco e depois Deus coloca o chão para nós caminharmos. Se prepare, Rondonópolis. Isso muda tudo na nossa vida. Tá difícil para os outros, para você não tá. Muda a sua visão, muda aquilo que você fala. Ei, palavras têm poder. Começa a liberar bênção sobre a sua casa. Começa a liberar bênção sobre o seu filho. Ei, a inveja de Saul foi a sua maior derrota. Ei, quem é que inveja um pastor de ovelha sendo rei? Ei, só aquele que não tem a sua identidade firmada em Cristo Jesus. Mas eu declaro aqui em Lagoinha, Rondonópolis, essa igreja, ela tem a sua identidade firmada em Cristo Jesus. Ela não fica preso à opinião, ela não fica preso a pessoas, mas ela está firmada em Jesus. Só que no capítulo 16, Deus já solta uma bomba para Samuel. Ele diz para Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu rejeitei como rei, encha um chifre de azeite e ponha seu caminho. Vou enviar a você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Deus está perguntando para alguém aqui nessa noite. Não precisa olhar para não envergonhar ninguém, não. Por que que você ainda está pegado naquilo que eu já rejeitei? Por que você ainda está vivendo atrás daquilo que já não faz mais sentido para a sua história, se Deus já tirou do seu caminho? Ei, Samuel, um profeta, um homem de Deus, ele tinha um apreço, um amor por Saul, e por isso ele não queria tirar Saul do trono. Mas o próprio Deus se levanta: por que você tem pena? Ei, muitas vezes nós carregamos os nossos pecados de estimação e guardamos dentro de nós. Deus já pediu para largar, mas nós não, ficamos com penas. Não, eu não vou largar agora. Ai, aquela amizade, vou falar. Sabe aquela amizade, Deus já mandou se afastar e você não se afasta porque tem amor ainda. Ei, tem amizades que estão te levando à ruína. Tem amizades que só te confortam. Tem amizades que não te fazem crescer. E Deus está te dizendo nessa noite: ei, se eu já rejeitei essa amizade, quem é você para não rejeitar? Ei, tem pessoas que vão sair do seu lado e você vai dizer: por quê? Porque Deus está te levando para um próximo nível, e esse nível não cabe a essas pessoas. Nesse próximo nível, ei, ande com pessoas que te confrontam, pessoas que te impulsionam a viver uma nova realidade. Ei, tem gente que fica estagnada na vida porque fica procurando pessoas para lamber as suas feridas, pessoas para massagear o seu ego. Como você é maravilhoso, todo em pecado, todo ruinzinho. A pessoa chega: ai, coitadinho. Não, a partir de hoje Deus vai colocar pessoas que vão te confrontar, porque vai te tirar deste lugar. Eles vão te tirar para você acessar novos níveis. Ei, Samuel, por que ainda está com pena daquilo que eu já rejeitei? Só que na mesma hora ele fala: agora pega um chifre, vai para a casa de Jessé, que lá eu vou te apresentar. Só que em 1 Samuel, no capítulo 10, o mesmo Samuel, ele vai até Saul e unge a Saul. O que você quer dizer, pastor, com isso?
Existe uma diferença na unção de um homem de Deus para um homem que foi aclamado pelo povo. O povo queria um rei. Nos dê um rei. Todos os povos vizinhos têm rei, e nós aqui em Israel não temos. Nós precisamos de um homem para governar. Nós precisamos de alguém para liderar as tribos. Daí o profeta Samuel encontra Saul, com todas as suas habilidades, aptidões, um homem de guerra, um homem de batalha. Ele chega em Saul, então tá, vamos ungir. E ele unge Saul com taça. Taça significa singeleza, simplicidade, mas também fragilidade. Mas a taça também significa que ela foi construída e criada por mãos humanas. Olha só, a taça ela é feita por mãos de homem. A unção da taça é uma unção de aparência. A unção da taça sobre Saul foi só aparência, porque o povo aclamava. A unção da taça ela é rasa, ela quebra. Meu irmão, não te contenta com uma unção de taça, uma unção de homem. Você precisa ser ungido pelo Senhor. A taça aponta para o homem, mas quando Deus, aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, do verso 1 ao 13, Ele levanta-se e diz: pegue um chifre. Por quê? Porque o chifre é o próprio Deus que criou. Homem não cria chifre, é algo da natureza, é algo feito pela mão do Criador. Quando ele fala sobre o chifre, é porque é forjado pela natureza e consagrado pelo próprio Deus. A unção do chifre é a unção de caráter escondido. Ei, meu irmão, tem gente que quer a unção de taça, mas é quebradiça, logo vai. O mesmo jeito que levanta é o mesmo jeito que cai. Mas quando nós somos ungidos por Deus, ungidos por aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, pode vir a guerra, pode vir tempestade, pode vir dia difícil. Ei, nada vai te tirar deste lugar, porque não foi homem que te ungiu, não foi pastor que te ungiu, foi o próprio Deus. Ei, não procure por aceitação de homem, unção de homem. Ei, mas nessa noite você não precisa ser aprovado por mim, mas você já foi aprovado por Deus. Ei, a unção de Deus derrama sobre a sua cabeça. Aleluia. Se for para aplaudir, aplauda mais forte. Era para cantar a labaxê. A unção de Deus, ela libera destino sobre a sua vida. Ela libera sobre você não apenas uma função ministerial, mas ela libera um destino profético para você. E um líder pode até te levantar, mas se for só aclamação de homem, meu irmão, você vai logo parar no caminho. Mas quando é Deus ungindo você, pode as pessoas apontar, perseguir, olhar para você de cara virada, porque a unção que Deus derramou sobre a sua cabeça está te liberando um novo destino, está te liberando uma nova história, está mudando o cenário, está te dando novos acessos. Ei, a unção de Deus está sendo derramada. Ei, se você quer que a sua cabeça seja encharcado da unção do Senhor, levanta a sua mão. Eu quero profetizar. Ei, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Ei, por um caminho entrarão, mas por 7 fugirão. Ei, você e sua casa servirão ao Senhor, e toda a sua geração conhecerá quem é você através da unção que foi liberada sobre a sua cabeça. Era para cantar a labaxar. Vou correr que as horas estão passando. Meu Deus. E a partir daí Samuel vai até a casa de Jessé. Pergunta a Jessé: cadê os seus filhos? Enfilerem eles, porque eu quero conhecer cada um. E prepara uma mesa para nós assentarmos e comermos depois em comunhão. Só que quando ele chega, tem lá Eliadab, Eliabe, Samar, Natanael. Tem os filhos lá de Jessé.
do maior para o menor. E quando Samuel chega, meu irmão, eu faço uma ilustração, eu acho que os olhos de Samuel brilharam na hora que viu Eliabe. Era um homem alto, forte, uma aparência de um guerreiro. Eu acho que quando ele disse, ele olhou: obrigado Deus, tá fácil. Tá fácil escolher, olha aqui, um homem alto, grande, igual Saul. Só pelo porte físico desse homem aqui ele vai ser guerreiro. Isso não está na Bíblia, estou conjecturando, amém? Depois não vai dizer que o pastor está falando heresia no culto. Mas eu imaginando, porque eu creio que todo leitor da Bíblia, quando lê o texto, ele fica imaginando. Imagino Jessé apresentando um por um: esse aqui Eliabe, esse aqui Abinadab, esse aqui Samar, esse aqui Natanael. E fui apresentando nome por nome, filho por filho. E Samuel já olha para o primeiro filho: é esse, é alto, é belo. Só que em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus aparece de novo nessa história. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ei, tem gente olhando a tua aparência, tem gente olhando a sua vestimenta, tem gente vendo a sua eloquência, a sua maneira que você fala, a sua dicção, se é boa. Se você tem uma hermenêutica boa, uma exegese boa, uma homilética, não sei. Tem gente olhando para ver se canta bem, se toca bem ou não. Ei, Deus não está olhando para a aparência, porque Deus não vê como homem. Tem gente vendo apenas a aparência, tratando bem aqueles que têm boa aparência, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu não vejo como o homem vê, eu te vejo no teu em secreto, eu te vejo no teu íntimo, eu vejo o teu coração. Ei, meu irmão, não se preocupe com a tua aparência, pode não ser a mais bela, a mais perfeita, mas se o teu coração for puro, simples, na presença de Deus, é isso que Ele está buscando nesses dias: homens e mulheres segundo o seu coração, que são limpos, que são retos, que são humildes, que são simples, que buscam, que têm intimidade. Deixa eu te falar algo. Aqui não acontece em nome de Jesus, mas profetas também erram. Tem muita gente na nossa geração correndo atrás de profeta, atrás de uma profecia, eu vou lá na irmã do coque, porque quando a irmã do coque colocar a mão na minha cabeça, ela vai revelar o destino profético, ela vai revelar um CPF, ela vai me liberar uma empresa. Ei, meu irmão, o profeta Samuel aqui, o primeiro profeta, um homem de Deus, ele errou na sua aparência, porque até profeta erra, mas Deus não erra aquele que ele levanta, Deus não erra aquele que unge. Ei, os homens estão dizendo: erraram, errou não, porque quando Deus unge a cabeça certa, o homem pode até errar, mas Deus, Ele nunca, jamais erra. Então, por favor, meu irmão, profeta também erra, ele é ser humano, ele se confunde. Samuel, e eu nem estou falando dos profetas dos nossos dias atuais, homens de Deus sendo levantados na nossa geração para liberar destino, palavras proféticas. Mas se Samuel errou, quem somos nós para não errarmos também? Mas a pergunta mais linda que eu vejo no Velho Testamento: acabaram-se os jovens? Ei, meu Deus sempre tem uma outra opção. Ainda tem um menor, está lá no pasto, está lá cuidando das ovelhas. Aqui Davi não estava nem no nome entre os convidados da festa. Davi não tinha o seu nome na lista. Davi não tinha nenhum lugar na mesa. Davi aqui não foi nem convidado, nem lembrado, esquecido, abandonado, rejeitado pela sua aparência, pelo seu tamanho, por ser o menor da casa. Só que Samuel olha: tem um menor ainda, ele não está com o nome na lista, né? Manda chamar, tragam ele, e quando ele não chegar, ninguém senta na mesa.
Alguém entendeu aqui na frente? Tem entendendo lá atrás também. Ei, seu nome não precisa estar na lista. O seu nome não precisa ser lembrado por homens. Eu quero ser profeta de Deus na tua história. Nós estamos em novembro ainda e o ano ainda não acabou. Ei, o teu nome ainda não foi lembrado lá no teu trabalho. Tem reuniões ainda que não lembraram do teu nome. Tem promoções que não lembraram do teu nome. Ei, tem situações aqui dentro da igreja, ministério, que o pastor Richard ainda nem passou na cabeça. E você está dizendo: o ano acabou, o ano terminou. Ei, não, para Deus não precisa ter lista de nome. O próprio Deus fez lembrá-lo. Ei, o teu nome, Deus, Ele fará ser lembrado na boca dos ímpios, na boca dos sábios. Ei, por quê? Porque não é homem que lembra, não é homem que fala, mas é o próprio Deus revelando o teu nome. Até o final do ano, o seu nome será lembrado, e muitas vezes o seu telefone vai tocar em nome de Jesus. É para quem tem fé, irmão. As últimas vezes que eu falei, minha vida virou de Lagoinha Cuiabá para Lagoinha Chapadão, de Lagoinha Chapadão fui para Lagoinha Campo Grande. Eu digo: Deus, eu não libero mais esse tipo de palavra, porque se eu estou aqui, eu também estou liberando para a igreja, mas também estou pegando, irmão. Eu sou o primeiro a pegar aquilo que eu libero. Ei, eu quero viver essa experiência. Ei, o meu nome está sendo falado em Campo Grande, em lugares que eu nem imagino. Aquilo que Deus vai fazer, eu nem estou ainda raciocinando, mas eu sei que o meu Deus está fazendo o meu nome ser lembrado. Ei, aqui em Rondonópolis, o teu nome está sendo lembrado lá na tua empresa, no teu trabalho, na faculdade, ei, na universidade. O seu nome já foi lembrado por Deus nessa mesa. E quando você não chegar, ninguém come. Quando você não chegar, ninguém senta. Mas era o menor? Mas é ungido de Deus. Quantos ungidos de Deus nós temos aqui nessa noite? Você é ungido de Deus, meu irmão. A mesa, ninguém vai sentar na mesa antes de chegar o ungido de Deus. Ninguém vai comer antes de Deus chegue à mesa. Quando todos esquecem, o próprio Deus te lembra. Davi estava no pasto e Samuel manda chamá-lo. Samuel podia ir até ele? Sim ou não? Vamos lá comigo. Samuel podia ir até ele? Sim ou não? Mas ele mandou chamar. Porque a unção que Deus queria liberar sobre a vida dele não era na frente dos animais. A unção que Deus queria liberar sobre a vida dele era na frente e na presença da sua família. Porque a unção que Deus vai liberar sobre Davi não é só para fora de casa, mas é para dentro de casa. A unção que Deus está liberando não é lá para fora, é para primeiro para os de casa. Deus está chamando: volta para dentro de casa. E aqui eu vou te ungir, aqui eu vou te honrar, aqui eu vou manifestar a sua glória. Ei, a tua família pode ter rejeitado, mas quando a unção descer na sua cabeça, não é para plateia, não é para público, não. A primeiro lugar é lá na tua casa, é lá na tua família. Eles vão ver aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Ei, Davi é ungido. Davi chega na casa, se ajoelha, imagina, dobrou o joelhinho, o óleo é derramado. Já, imagina, meu irmão, profeta Samuel, um homem respeitado em toda Israel, como profeta. Imagina ele entrando na tua casa hoje, te ungindo como rei. A hora que eu abro o olho, eu quero ver trono, irmão. Cadê os súditos? Cadê o cedro? Cadê o banquete que era para estar na mesa? Davi abre os olhos e não vê nada disso. Porque a ótica de Deus é diferente do homem. A visão de Deus é diferente daquilo que o homem vê. Mesmo Davi sendo ungido a rei naquele momento, ele ainda não estava no trono. Porque para o homem precisa ter para ser, mas para Deus nós precisamos ser para ter. O mundo, para alguém ter valor, importância, ele tem que ter condição, ele tem que ter posse, ele tem que ter bem. Mas Deus está dizendo: eu ando na contramão. Você não precisa ter, você precisa ser. E quando você é, aí sim você vai ter aquilo que vem de mim. A ótica do homem precisa ter, a ótica de Deus precisa ser primeiro.
precisa ser um homem de Deus, um homem de oração, um homem de jejum, um sacerdote da casa, uma mulher empoderada, um homem e mulher que dá testemunho, um homem e mulher que não tem vergonha de andar na praça, que anda de cabeça assim em pé, porque ele é consagrado, ele é abençoado, ele é honroso, ele não é prepotente, ele não é orgulhoso, mas ele é humilde e simples na presença do Senhor. Meu Deus. Só que no capítulo 17, depois de 40 dias passados, os filhos de Jessé não voltam para casa, e eles estavam no campo de batalha. Eles precisavam sair correndo para esse campo de batalha, porque precisava levar o alimento para eles. Jessé olha, só sobrou Davi dentro de casa. Davi, vai, você é o marmiteiro da vez, vai lá e levar marmita para os seus irmãos, vai lá entregar o alimento para os seus irmãos. Mas aqui existe uma forte situação. Davi chega lá como apenas um simples entregador. Ele, como ungido do Senhor, consagrado a rei, ele vai lá e apenas como entregador de marmita. Deus vai te dar funções simples que você vai achar, mas só fazer isso, só levar isso, você não sabe o ambiente que você está pisando. Porque quando Deus quer apresentar um dos seus soldados, um dos seus guerreiros, não existe cenário melhor do que uma guerra. Ah, pastor, eu entrei numa guerra. Glória a Deus, Ele está te apresentando. Ele está te apresentando para o inimigo, dizendo: aqui está o meu melhor soldado. Ei, quando você receber palavras proféticas, palavras abençoadas, e no outro dia vir a guerra, e fica tranquilo. Isso que está acontecendo é apenas Deus te apresentando, pois a guerra, ela aponta os covardes, mas revela os heróis. Ei, meu irmão, está revelando herói aqui, está revelando homem de Deus, mulheres de Deus, homens de fé. Ei, durante a guerra os covardes fogem, os covardes não aguentam, os covardes saem, mas os que são tementes ao Senhor, mesmo não tendo nada nas mãos, eles entram na ponta de frente, na ponta de lança. Por quê? Porque eles são guerreiros do Senhor. Porque eu não estou indo no nome do Israel, eu não estou indo no nome da Lagoinha, mas eu estou indo no nome do Senhor, Rei dos reis. Ei, parece um gigante, desafia. Durante 40 dias, nenhum homem de Israel aceitou confrontar Golias. Golias olha e faz uma proposta: ei, vamos encerrar a guerra aqui, envia o seu melhor guerreiro, vamos lutar, e quem ganhar não precisa mais ter sangue. Só que aqui nessa história nenhum homem aceitou. Homens de guerra viram o gigante, assustaram. Ei, o gigante que se levanta na tua vida, ele não se levantou para te derrubar, mas ele se levantou para te promover, Ei, o Senhor está dizendo: esse gigante parece até grande, mas ele traz promoção para a sua história. Ele está te promovendo no meio do caos, no meio da dor. Só que aqui nenhum homem quis. E olha só, o que eu vou falar para você é muito forte. Se homens não quererem ir para a guerra, Deus vai começar a levantar meninos. Vou falar para esse lado aqui. Ei, se homens não quererem ir para a guerra, Deus vai começar a levar meninos. Mas chegou ontem na igreja. Ei, meu irmão, você está aqui há 5, há 10, há 15, não sei quantos anos de fé, e não quer fazer. Ei, deixa o menino rodar, deixa o menino profetizar, deixa o menino levantar a mão para dar da glória. Se você não quer, meu irmão, fica tranquilo, tem quem quer e vai enfrentar esse gigante. Sabe por quê? A afronta só durou até chegar um homem de Deus. A afronta só vai durar na tua família até você chegar lá. A afronta lá no teu trabalho só vai durar até você chegar. Ei, a afronta nessa cidade só vai durar até você colocar a planta do pé lá.
Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus chega, ele muda a realidade, ele muda o ambiente, ele muda a estrutura. Ei, se você é homem de Deus e não está acontecendo nada ainda, meu irmão, se prepara que algo grandioso vai acontecer, porque você não foi para aquele ambiente, para aquele lugar, para ser apenas mais um, mas sim para ser um agente transformador, alguém que vai mudar o ambiente. Pois profeta, ei, o ambiente não muda o profeta, mas o profeta muda o ambiente, o lugar a qual Deus te colocou é para você gerar transformação. Você é um agente de milagre. Meu Deus, eu preciso correr, preciso chegar no final da mensagem. Existem 3 verdades do campo de batalha. A primeira, Davi leva a marmita para os irmãos. Isso é poderoso. Por quê? Porque aumenta o nível de nobreza desse homem. Ele podia dizer: não, eu já fui ungido a rei, eu não preciso ir lá. Mas quando ele vai lá levar a marmita, revela o seu próprio coração. A atitude não diminui, porque o reino de Deus, o maior é o que serve, não o que está sentado na mesa. Segunda realidade, Davi dá pão para os irmãos e ele ouve a voz do Golias, desce ao ribeiro e pega 5 pedras. Davi vai lá, pega pão para os irmãos e pedra para o gigante. E aqui está algo poderoso, porque hoje na nossa geração nós pegamos pão para o inimigo e pedra para os irmãos. Davi, ele poderia levar pedra para os irmãos e pão para o inimigo, porque ele foi confrontado a vida inteira, mas ele nos mostra uma lição e uma verdade: pão é para o irmão, pão é para quem está sentado do teu lado, pedra é para o inimigo, e esse inimigo, quando você vê, você vai derrubar ele na pedrada. Por irmão você serve pão, senta na mesa em comunhão. Ei, para de tacar pedra no irmão, no ministério. Para de tacar pedra no pastor A, B, C, D. Ei, para irmão nós entregamos pão. Terceira realidade, Davi leva pão. Ele era humilhado, desprezado, feriram ele muitas vezes, machucaram. Mas mesmo assim Davi prefere os alimentar. Sabe por quê, meu irmão? Cada um oferece o que tem. O que você está fazendo com as pedras que te lançam? Você está devolvendo ou você está dando pão? Cada um oferece o que tem, meu irmão. Se você tem amor, você dá amor. Se você tem paz, você dá paz. Mas se você tem guerra dentro de você, trevas dentro de você, você só consegue entregar isso. Mas em nome de Jesus, aqui em Lagoinha, Rondonópolis, ei, nós só entregamos o melhor. Nós entregamos amor, nós entregamos paz, nós entregamos lealdade, nós entregamos compaixão, nós entregamos a provisão do céu, porque nós entendemos que o maior no reino dos céus não é o que senta, mas é aquele que serve ao Senhor com alegria. Não importa o que fizeram, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Levanta sua mão. Oraba, feche teus olhos. Você pode até estar ferido, machucado, abandonado, mas eu declaro que sobre a sua vida você não vai carregar veneno, você vai carregar pão. Diga comigo: veneno dos outros não vai tirar a essência do meu coração. Em nome de Jesus, eu prometo que eu estou encerrando, irmão. 9h12, me dá mais 10 minutinhos. Não sei até que horas que vai o culto de quarta, terça, até meia-noite, glória a Deus, é vigília. Glória, opa, já ouvi um animado aqui, uma animada lá. Glória a Deus, se deixar nós já puxamos uma canção aqui, entramos na mensagem de novo. Ei, não tem problema nenhum com horário não. Pastor Richard disse que eu sou pastor da igreja hoje, então tá tudo certo. Misericórdia, pastor, eu te amo, tá? Olha só, a força de Davi está no seu
Diga comigo, posicionamento. Olha só, ele desce ao ribeiro e pega 5 pedras. Descer não é fraqueza, descer é preparação. Decida descer um degrau. Decida descer para aprender. Decida sentar para ouvir. Porque aquele que senta para ouvir, ele está apto para se levantar para ensinar. Poucas pessoas pegaram, mas eu creio que aqui em Lagoinha, muitos homens e mulheres, pastores, missionários, pessoas, pregadores, ministros de louvor, serão levantados com poder e autoridade. Pessoas, palestrantes, homens da sociedade, homens que vão tocar as esferas, as empresas, a educação, tocando a saúde em nome de Jesus. Só que olha aqui, presta atenção. Nesse momento que Davi desce e pega as pedras, isso significa que ele estava no lugar mais baixo, mas ele se tornou um homem mais forte. No lugar mais baixo, a qual ele foi pegar as pedras, ele se torna um homem mais forte em Deus. Existe uns anos depois, Davi vai para o trono, e ele está um dia no seu palácio, não foi para a guerra, ficou em casa descansando. E ele está lá na varanda do seu palácio e olha para Betseba, deseja, gera um adultério, filho, e mata ainda o seu marido. Então veja bem, no lugar mais baixo, você se torna uma pessoa mais, vamos lá comigo, forte. No lugar mais baixo, você se torna uma pessoa mais, e Davi no lugar mais alto se tornou a pessoa mais fraca. Não é sobre o lugar, é sobre o seu posicionamento no lugar. No lugar mais baixo, ele se inclinou e se derramou, e o Senhor lhe tornou um homem mais forte. Nessa noite que nós possamos se entregar, se derramar neste lugar. Vamos lá, eu quero acelerar para chegar na parte final, que é a chave dessa mensagem. Quando nós lemos essa história, quando nós vimos essa história, que ele enfrenta Golias, ele pega a funda, lança a funda. Todos nós cremos, algum dia já imaginamos que a funda seria um instrumento de improviso. Quantos já imaginaram? Pode levantar a mão sem vergonha. Ninguém, só eu. Glória a Deus. Ei, junto comigo, gente. Eu sei que você imaginou que esse instrumento não era um instrumento de guerra. Eu tenho certeza que na nossa santa, abençoada ignorância, eu também acreditava. Eu dizia, não, isso era apenas um instrumento de uso rotineiro para matar pardal, passarinho, sei lá, para brincar na rua, tacar na árvore, não sei. Na minha imaginação, naquilo que eu pensava, quando eu li o texto, eu disse, não, a funda não é um instrumento de guerra. Já que não sabia mexer na espada, Davi preferiu usar a funda. Só que aí é que nós se enganamos. O exército, olha só, ele é dividido em 3 partes. Primeiro, infantaria, linha de frente, os homens de frente que ficam lá com escudo na guerra. Segundo, a cavalaria, os cavalos ficam logo atrás. E terceiro, a artilharia, essa fica escondida, pois ela não fica à mostra para que o adversário, o inimigo, a guerra que está vindo não possa ver. Só que essas pessoas que ficam escondidas, elas não ficam só lá igual nos filmes, tacando flecha. Quantos já viram os filmes de guerra, de histórias antigas? Veja que fica as pessoas com a flecha. Só que não, a história diz que os homens eram apropriados a tirar flecha e também funda. Então, venha cá, meu irmão, a funda era um instrumento de guerra poderoso. Pastor, ainda não faz sentido para mim. Se a projeção conseguir me ajudar, Juízes capítulo 20, verso 16. E depois já prepara 1 Crônicas 12 e 2. Rápido, foi rápido, hein? Parabéns, gente.
Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Agora lá em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 2. 1 Crônicas 12, 2. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e em atirar flecha com o arco. Atirar pedras e também atirar flechas com arco. Era 2 irmãos de Saul, benjamitas. Vem cá, Saul era da tribo que tinha uma retrospectiva de tiro de acertar fio de cabelo sem errar. Eu acho que alguns já, isso aqui explodiu minha cabeça. Saul, ele foi treinado na guerra e ele era apto a ser um atirador de elite de funda. Ele era um dos preparados para matar com a funda. A arma que parecia improviso era Deus mostrando a Saul: você é especialista, você é capacitado, você é da tribo dos benjamitas, mas eu vou levantar alguém que estava no campo, que estava no pasto e com a mesma habilidade que você tem, e ele sem alguma, ele vai derrubar o gigante. Deus, ele pega a mesma arma do inimigo e coloca na sua mão, mesmo você sem saber. Davi não sabia atirar como Saul, mas quando ele pega em sua mão, não é a pedra que vai, mas é a própria mão de Deus que vai em direção. Quando Deus colocar a arma certa na tua mão, não é você que vai atirar, mas é o próprio Deus que vai direcionar. É a mão dele que vai na frente. Do homem mais capacitado para o menor de Israel, do homem mais belo de toda Israel, o menos inferior, o menos bonito, do homem mais alto para o menor da casa. Deixa eu te dizer, Deus está escolhendo esses perfis, e se você tem esse perfil, aplauda o Senhor, se coloque em pé, porque eu sou o menor nessa noite. Deus, ele não conta com os capacitados, Deus conta com os disponíveis. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está sendo o seu tempo aqui em Lagoinha. Talvez você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós somos doidos mesmo, apaixonados por Jesus. Nós dá glória a Deus alto, nós é pentecostal mesmo. Nós temos cara de batista, mas nós somos pentecostal até o teto. Nós damos glória pro alto, liberamos profecia, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo que capacitou Davi a tirar aquela funda é o mesmo Espírito que está aqui te capacitando. O mesmo Espírito está te capacitando nessa noite, Lagoinha. O mesmo Espírito que levantou Davi está te levantando aqui nessa noite. Deus só está procurando um coração disponível. Deus não está medindo a sua força, o seu tamanho, a sua habilidade. Pastor, não sei cantar, não sei pregar, não sei falar, não sei nem andar direito. Meu irmão, fica tranquilo. Se Deus quiser na sua vida, Ele faz hoje mesmo. Não precisa de amanhã, não precisa do ano que vem. O que Deus quer fazer na tua vida não precisa de 2026, não precisa de uma virada de ano. Ele só precisa de uma virada de posição, uma tomada diferente. Nessa noite, toma uma decisão diferente na tua vida, que você vai ver a virada que vai acontecer ainda essa semana. Deus está derramando o espírito de ousadia. Deus, Ele está derramando o espírito de coragem. Golias intentou tacar a mente de Davi, porque a primeira coisa que o diabo vai fazer na sua vida nessa noite é atacar sua mente. Você vai sair aqui da igreja agora com o peito estufado, empinado, dizendo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu vou enfrentar o gigante. Mas o diabo está lá fora, lá te esperando para ele atacar a sua mente. Mas eu declaro nessa noite que a sua mente será blindada, nada vai tocar a sua... Coloque a mão na sua cabeça, pelo amor de Deus. Eu profetizo, eu declaro
carisma, nem vozes, Pai, mas sim só a voz do Espírito Santo. Todo bloqueio da mente, toda incapacidade intelectual, tudo aquilo que Satanás está tentando roubar, as profecias, as promessas, as palavras que ele tentou roubar, eu arranco agora pelo poder da tua palavra, e apenas o Espírito Santo de Deus fala agora. Golias, olha, quem é você para vir? Sou eu um cão? Primeira coisa, ele chegou no campo de batalha, aqui incircunciso que vem. Golias tenta atacar ele, mas nessa noite a nossa mente está blindada. Esse ano a nossa mente está blindada. 2026 a nossa mente está blindada. De eternidade, eternidade a nossa mente está blindada. Porque agora é só a voz do próprio Espírito Santo. É só a voz dele que fala comigo e contigo, pelo amor de Deus. Espírito de coragem, espírito de ousadia. Irá mandar lá, quando o louvor canta, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, se rasga na presença, dobra os seus joelhos, se joga no chão, pula, salta, mas não fique aí de maneira em qualquer outro lugar. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver. Me atraiu, é que a sarça pegou
matou Saul foi a inveja. Como pode um rei invejar apenas um pastor de ovelhas? Como um rei inveja um servo, pois Davi ainda não tinha nada. Eu quero te dizer, tem gente que não inveja o que você tem, tem gente que inveja quem você é. A maneira que você adora incomoda, a maneira que você levanta a mão incomoda. As pessoas não estão preocupadas com o que você tem, mas quem você é em Cristo. A inveja aqui é a alma de alguém incompetente, porque ele poderia ter tudo, mas a inveja destruiu e corrompeu o seu coração. Porque a inveja, quando não consegue criar o céu que deseja, então ela luta para construir inferno para a vida dos outros. Mas deixa eu te dizer, ninguém vai roubar aquilo que você é. Ninguém vai roubar a tua essência, ninguém vai roubar. Ei, pode se levantar, pode te perseguir, pode vir caluniar, pode falar mal de ti. Ei, Saul intentou 21 vezes contra a vida de Davi, mas não conseguiu. Ei, a vida de Davi é preciosa, a sua vida é preciosa, você é ungido do Senhor. Aramacanda, o ungido do Senhor. Pode até perseguir, pode até tentar, mas não vão tocar naquele que recebeu o óleo fresco do Senhor sobre a sua cabeça. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Se declare, te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti morro. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai me rejeita. Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada, louvores entoados. Eu te peço agora, invada cada coração, toque na sua estrutura. Senhor, que nós viemos sair dessa igreja não da mesma maneira, mas sair, Senhor, com um toque. Aquelas pessoas que estão na live também, que esse ambiente da sua casa seja empoderado com o poder da glória do Senhor. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, talvez você só está frequentando os cultos, mas o Senhor te chamou para ter um posicionamento. Deus está chamando algumas pessoas a tomar algumas decisões, e nessa noite existe um convite, tem um lugar na mesa. Ele te vestiu com roupas novas e Ele quer um posicionamento público teu. Ele quer conhecer aquele que deseja aceitar a Jesus, ou talvez voltar para casa. Se há entre nós alguém que deseja aceitar a Jesus, ou porventura estava afastado, eu vou contar até 3 e após a minha contagem, se você é uma dessas pessoas que desejam aceitar a Jesus ou se reconciliar com o Pai, essa é a noite, essa é a oportunidade. Após a minha contagem, você levanta a sua mão lá em cima, eu quero poder orar por você, amém? Eu conto 1, o Senhor trocou as suas vestes nessa noite. Eu conto 2, o Senhor está derramando azeite sobre a sua cabeça. Eu conto 3, se há alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus ou se reconciliar, levanta uma das suas mãos lá em cima, eu quero poder orar por você.
Se há alguém entre nós, levanta, não precisa ficar com vergonha. Glória a Deus. Aleluia. Continue com seus olhos fechados, igreja. Senhor, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor continuará a fazer, Pai. Que o Senhor continue tocando no coração de cada um dos seus filhos, Pai, capacitando cada um deles que aqui estão, Pai. Se ainda existe algum espírito de intimidação, de comparação, nós destronamos nessa noite. Se há algum espírito intimidando os seus filhos no campo da mente, nós destronamos, Pai, todo o espírito das trevas que tenta paralisar a tua igreja, paralisar os teus filhos, Pai. Mas hoje nós declaramos sobre a vida deles, quem governa a casa deles, quem governa a família, quem governa o trabalho, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Eu oro agora, Pai, por cada homem, por cada mulher, por cada família aqui representada, que o Espírito Santo de Deus vá lá na casa deles agora e arruma tudo que estava bagunçado, Pai. Vai lá no trabalho dos teus filhos, Senhor, e organiza aquele ambiente. Deus, eu oro agora que o Senhor venha com a provisão do alto, que venha com o sustento do alto, venha com o transbordo celestial. Dá aos teus filhos uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite revigorante, Pai, uma noite reparadora na tua glória. Ei, Saul estava no trono e não dormia, mas Davi estava no campo de batalha, logo dentro e começa a dormir. Ei, eu declaro sono, aonde há um espírito de ansiedade, um espírito de depressão, nós rejeitamos aquele que não dormia, aquele que não conseguia passar uma noite toda repousando. Eu declaro nessa noite que a partir de hoje vai dormir, vai descansar, porque o Senhor é quem governa, é o Senhor quem cuida. E aqueles que recebem essa palavra, aplaudam o Senhor e dê um grito de liberdade. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa, o meu Pai não me rejeita. Shake prison walls and